Bom dia, galera. Estamos mais uma vez aqui nessa quinta-feira maravilhosa, né, para resolver as questões da UERJ. E aí, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai continuar resolvendo algumas questões de geometria, tá? E aí, na semana passada, já ficaram algumas questões do material da semana passada. E a gente vai resolvê-las agora no começo da aula, tá? E as outras questões, né, que eu completei aqui para a aula de hoje, já estão lá no Class para vocês acompanharem junto comigo, ok? Então vamos para a primeira questão, que foi uma questão que já estava com a gente lá no PDF da semana passada. É uma questão da UERJ 2017. Considere na imagem abaixo os quadrados ACFG e ABHI, tá? Cujas áreas medem respectivamente S1 e S2. Então aqui eu tenho S1 e aqui eu tenho S2, tá? O triângulo retângulo ABC, então a estrela está em branco aqui dentro. O trapézio retângulo BCDE, então a figura em azul, construído sobre a hipotenusa BC que contém o ponto X. Sabendo que CD tem o mesmo valor que CX, ou seja, aqui ó, e aqui tem o mesmo tamanho. E BE e BX também tem o mesmo valor, o mesmo tamanho, tá? A área do trapézio BCDE é igual a. Então, olha só, aqui, para a gente resolver essa questão, a gente precisa pensar nas fórmulas de áreas de figuras planas, tá? Porque ali apareceram dois quadrados, tá? Um de área S1 e o outro de área S2. Apareceu ali também o trapézio, que é o que ele pede pra gente, ó, no final para achar, tá? Então ele quer que a gente saiba a área do trapézio que está aqui em azul, tá? E aí dentro ainda apareceu, ó, um triângulo retângulo. Então, provavelmente, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras aqui para achar alguma medida que ainda não apareceu pra gente, tá? Uma outra coisa importante, galera, quando ele fala isso aqui, ó, o trapézio retângulo BCDE. O que significa trapézio retângulo, tá? Quando a gente fala do triângulo retângulo, qual é a principal característica de um triângulo retângulo? É um triângulo que um dos ângulos dele ali vale 90 graus, é um ângulo reto, tá? Então, quando a gente está pensando no trapézio retângulo, a mesma coisa aí tem que acontecer, tá? Então, quando nós temos um trapézio retângulo, quer dizer que existe ângulo de 90 graus, tá? Só que aí, como é um trapézio, vai acontecer de dois ângulos serem de 90 graus, tá? E aí, os ângulos de 90 graus vão ser os ângulos que estão presos aqui, ó, nas bases, tá? Então, aqui na base BE tem esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse XBE aqui é um ângulo de 90 graus, e o outro ângulo de 90 graus acontece aqui, ó, no XCD, tá? O C ali está preso ali, o ângulo de 90 graus pra gente. Então, vamos pensar aqui. Quando nós trabalhamos a área de um quadrado, qual é a fórmula? É o lado ao quadrado, tá? Pessoal, anotando por enquanto. Quando nós trabalhamos com a área de trapézio, como é que a gente faz para achar a área do trapézio? Como que é a área do trapézio? A gente soma a base maior com a base menor, tá? Então, aqui a nossa base maior seria BE e a base menor CD. Esse resultado a gente multiplica pela altura e divide por 2. Então, essas duas informações que nós temos que deixar aqui registrado para conseguir realizar a questão, tá? Então, olha só. Ele falou pra gente que a gente tem que achar o trapézio. Então, eu tenho que saber quanto vale BE, né? Quanto vale CD, que aí é a base maior e a base menor, e quanto vale a altura, que no caso aqui, se eu rotacionasse esse trapézio, e aqui sabendo que tem um ângulo de 90 graus, a altura é exatamente esse segmento de reta CB aqui, tá? Então, a gente tem que descobrir aqui quem é CB, quem é CD e quem é BE, tá?
Vamos pensar. Aqui a altura vai cair exatamente na hipotenusa do triângulo retângulo ABC, não é? E os catetos são o quê? Os lados dos quadrados. Só que o quadrado aqui, esse ACFG, ele tem área S1. Se ele tem área S1, como que eu faço para voltar agora? Aqui na fórmula, a gente ia do lado e chegava na área. Agora eu quero ao contrário. Eu estou na área, eu estou com a área de um quadrado e quero chegar no lado, tá? Então a gente vai fazer a operação inversa. Esse aqui eu eleva 2, para voltar da área para o lado, a gente vai tirar a raiz quadrada, tá? Então, o lado desse quadrado aqui de área S1, eu posso chamar de raiz quadrada de S1, tá? Então, um dos catetos do triângulo retângulo, ou melhor, o cateto AC, vou colocar aqui. Primeiro passo, ó. A gente está achando a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, aqui é AB, C, X. Então, a gente está achando aqui, ó, o cateto AC, que está preso com um quadrado de área S1. Então, se a área dele é S1, o lado vale quanto? Raiz de S1. Então, eu sei que esse cateto aqui, ó, AC, é raiz quadrada de S1, tá? E aí, a mesma coisa que no outro quadrado. No outro quadrado, nós temos uma área S2. Então, para voltar para o valor do lado, eu vou tirar a raiz quadrada de S2. Então, aqui, ó, raiz quadrada de S2, tá? CB é a nossa hipotenusa. Independente do X ali estar aparecendo, CB é a nossa hipotenusa, tá? Então, como que a gente trabalha para achar a hipotenusa no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, tá? Então, ó, nossa hipotenusa ao quadrado, CB ao quadrado, é igual, ó, a raiz quadrada de S1 ao quadrado, então esse cateto ao quadrado, mais agora esse cateto aqui, ó, ao quadrado, correto? Então, CB ao quadrado, ó, como são valores positivos, por estarmos na geometria plana, a gente não trabalha com a parte negativa da raiz, né? A gente já pode cortar direto. Então, eu posso cortar essa potência com essa potência com essa raiz, tá? Então, ó, CB ao quadrado vale S1 mais S2, e aí o nosso CB vale a raiz quadrada de S1 mais S2. Então, vamos guardar essa informação aqui. Deixa aqui guardadinho, tá? Vou redesenhar aqui o trapézio, ó, porque nós já achamos de CB, que é a altura. Aqui é o trapézio. B, E, C, D. Aqui está o nosso valor X, nosso ponto X. E ele falou pra gente, ó, que CD é igual a CX. Então, eu vou fazer as marcações de acordo com os valores que são do mesmo tamanho. Os lados são do mesmo tamanho. Então, esse lado aqui é o mesmo que esse. E esse lado aqui, ó, vale o mesmo que esse. Se nós estamos trabalhando com a área de um trapézio, vamos montar aqui diante da fórmula. Então, a fórmula é o quê? Base maior. Então, BE, nosso segmento BE, mais a base menor, CD, vezes a altura. Só que a nossa altura aqui, ó, é o BC, tá vendo? Vou colocar aqui. Todo mundo dividido por 2. Aí vamos pensar no seguinte, ó. Quando eu somo BE e CD, olha o que está acontecendo. Esse BE aparece aqui nesse tamanho e esse CD aparece aqui nesse tamanho, correto? Então, eu posso dizer que, ó, uma observação aqui pra gente, que
de CD como é igual a CX, quando a gente somar CD com BE, vai dar que lado pra gente? O próprio BC, correto? Olha aqui, CD aparece aqui no CX, são iguais. BE aparece aqui no BX, são iguais. Tá? Então, quando eu somar aqui, que é um BE, com esse CD, juntei esses dois, achei quem? BC. Tá? Então, olha o que está acontecendo. Eu somei esses dois caras aqui, ó. BE mais CD. Olha o que está aparecendo aqui. BE mais CD. Será que a gente pode trocar BE mais CD por CD? Perdão, por BC? Podemos, tem o mesmo valor, tá? Então, aqui diretamente, ó, eu vou lá e substituo por B. Isso aqui vale BC. Então, a área do trapézio é igual a BC, que multiplica BC dividido por 2. Achamos o valor de BC? Achamos, porque aqui, ó, eu escrevi CB, mas é a mesma coisa, porque quer dizer que é um segmento de reta, tá? Só que olha só, BC multiplicado por BC é o quê? BC ao quadrado. Dividido por 2. Existem duas formas aqui. Ou a gente trabalha com BC ou com BC ao quadrado. Vamos trabalhar com essa que fica mais direta, que está sem a raiz. Então, BC ao quadrado, eu posso substituir por quê? Por S1 mais S2. Então, a área do trapézio é o quê? S1 mais S2, todo mundo dividido por 2. Ó. Só tô substituindo. Então, ó, BCB ao quadrado, são mesmo de BC ao quadrado, eu substituo por S1 mais S2. Coloquei, dividido por 2. Então, a área do nosso trapézio vai ser S1 mais S2, dividido por 2, gabarito letra A de amor. Tá? Então, questãozinha tranquilinha, apesar de parecer difícil, é uma questão que a gente precisa lembrar de como calcular a área de um trapézio, área de quadrados, tá? E lembrar aqui, ó, conseguir enxergar que a base maior e a base menor somadas, né, pela informação que ele deu aqui pra gente no começo, que vai ser o mesmo valor que a altura, que por sua vez é o que do triângulo retângulo? A hipotenusa. Então a gente precisava trabalhar com o teorema de Pitágoras, tá? Para achar aí a hipotenusa. E aí, com isso, achamos a altura e com isso também a gente achou a soma da base maior com a base menor, tá? E a gente consegue trazer isso para dentro da fórmula do trapézio, da área do trapézio, né? E achar o que ele está pedindo aqui na questão, tá? Então é uma questão muito legalzinha de fazer, que requer uma certa criatividade, uma certa viajada aí para poder enxergar as coisas que estão se completando aqui e poder jogar dentro das fórmulas que a gente já conhece, tá? Então, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, já deixa lá no comentário no Class para a gente poder conversar e tirar essas dúvidas aí. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão que já está envolvendo agora, ó, círculos, tá? Vamos ler. Uma questão do vestibular de 2015. Na figura abaixo estão representados dois círculos congruentes. Então já vão aí, ó,
sublinhar esse termo ali, ó, círculos congruentes, eu já vou explicar o que é. De centros C1 e C2, pertencentes ao mesmo plano alfa. O segmento C1 e C2 mede 6 centímetros. A área da região limitada pelos círculos em centímetros quadrados possui valor aproximado de, tá? Então a gente já sabe que a gente vai trabalhar com valor aproximado. Então a primeira coisa que vocês precisam anotarem aí é sobre círculos congruentes. Na semana passada, quando a gente trabalhou aqui, eu falei para vocês que a definição da palavra congruente, né? O que significava a palavra congruente. E aí, quem lembrar, né, vai ver que quando eu estou trabalhando com congruência entre figuras planas, são figuras do mesmo formato e aí que vai ter o mesmo valor para lado, né? Se for um polígono, vai ter o mesmo valor para área, tá? Os ângulos também vão ter o mesmo valor. Então, basicamente, é uma figura igual a outra, tá? Por que a gente não pode falar assim, se são congruentes, eu posso falar que são iguais? E aí, não posso. Por quê? Duas coisas na geometria só são iguais se elas estão ocupando o mesmo lugar no espaço, tá? Então, se aqui eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho outra que não estão no mesmo lugar do espaço, então elas não são iguais, elas são congruentes. Tem todos os valores com a mesma medida, tá? Mas elas ocupam lugares diferentes no espaço, ou no caso aqui no plano, tá? Então, vamos lá. Aí ele pede a área da região limitada pelos círculos. Então, eu já sei que tem que trabalhar aqui, ó, com área de círculo, tá? Vamos lembrar aqui, como que é a fórmula da área de círculo? Π R ao quadrado, R sendo o raio do círculo, tá? Outra coisa que às vezes os alunos confundem bastante é sobre círculo e circunferência, tá? Gente, dica básica para lembrar para essa vida. O círculo é a pizza, tá? E a circunferência é o aro da bicicleta, tá? Por quê? O círculo, ele tem área, tá? Então ele tem um preenchimento ali no meio. Todos os pontos que preenchem aquela região limitada ali formam pra gente o círculo, tá? E aí circunferência é só o contorno, é só a linhazinha ali que contorna aquela região que foi limitada e preenchida pelos pontos, tá? Então, quando a gente trabalha com círculo, a gente está trabalhando com área. E quando a gente trabalha com circunferência, a gente trabalha com contorno, comprimento, tá? Ou que a gente chama também de perímetro, tá? Porque quando a gente pensa no perímetro, o perímetro é sempre o quê? O contorno de uma figura plana, de um polígono, tá? Então, aqui, quando a gente fala de circunferência, a gente está trabalhando com comprimento. Quando a gente fala de círculo, a gente está trabalhando com área, tá? Outra coisa importante é que um círculo e uma circunferência, elas também podem estar juntas. Elas vão estar juntas, porque o meio é o círculo, é o preenchimento, e aqui a linhazinha, ó, só a linhazinha, se eu tivesse retirado o preenchimento, seria o quê? A circunferência que foi o que sobrou do contorno ali no perímetro, tá? Então, ó, área de um círculo, πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Ele falou o seguinte, ó, ele quer a área da região limitada por esses círculos, tá? Então, eu quero saber, ó, se eu recortasse aqui na linhazinha de cara, qual seria a área dele. Só que os dois círculos aqui, um está sobreposto no outro, tá? Então, se eu fizer a área desse com a área desse, não vai dar a área total. Por quê? Porque o meiozinho aqui vai acabar aparecendo o quê? 2 vezes. Então, a gente vai tentar trabalhar da seguinte forma. A gente sabe que para dar a área que aparece aqui, eu só tenho que trabalhar com esse meiozinho uma vez, correto? Então, vamos ver. Será que se eu descobrir a área do círculo 1, descobrir a área do círculo 2, tá? E tirar uma vez a área desse meio aqui, será que assim a gente consegue achar a área limitada por essas figuras aqui? Sim, tá? Então, a primeira missão é descobrir o valor da área dos círculos. Segunda missão é descobrir quanto vale em área esse meiozinho aqui, tá? Então, para descobrir o valor da área dos círculos, ele falou pra gente uma informação importante.
que de C1 até C2 mede 6 centímetros. E ele falou que os círculos são congruentes e pertencem ao mesmo plano. Só que olha só, vamos esquecer aqui, por enquanto, a imagem do azul, do C2, tá? Eu estou com o C1 aqui, que o centro dele é o próprio C1, tá? O círculo 1 tem o centro C1. E aí, ó, o contorno dele, olha o que está acontecendo. O contorno dele está batendo aonde do outro círculo? Está batendo, ó, no centro do outro círculo, tá? E aí, ele falou pra gente que de C1 até C2 mede 6 centímetros. Então, se eu ligar daqui até aqui, tem quantos centímetros? 6 centímetros, coloquei metros. 6 centímetros, correto? Beleza. Só que olha só, do centro a qualquer ponto aqui do contorno, é o que a gente chama de quê? De raio da circunferência ou raio do círculo. Então, 6 é tanto raio desse círculo 1, como por sua vez também vai ser raio de quem? Do círculo 2. Então, vou tentar né, desenhar aqui no quadro isso que está acontecendo ali. Não sou muito boa em desenhos. Como vocês podem ver, né? Então, aqui, ó. Aqui é o C1 e aqui é o C2, tá? Ficou horroroso, mas dá pra entender. E aí, cadê o outro? Os raios são 6 centímetros, tá? Então, vamos calcular a área dos círculos. Eu vou calcular uma vez só e multiplicar por 2, porque os dois são congruentes, então não faz sentido eu ficar calculando um, depois calcular o outro, depois somar. Dá mais trabalho, tá? Então, ó, a área dos círculos vai ser o quê? Lembrando que esse 2, gente, não é da fórmula. Esse 2 é porque estão aparecendo 2 círculos, tá? Então, não se confunda. Eu estou multiplicando por 2 por isso. Então, 2. Vou colocar até aqui fora, ó. 2 vezes a área do círculo. Então, vai ser 2 que multiplica π, que multiplica r ao quadrado, ó. Quem é o nosso raio? O nosso raio vale 6, então 6 ao quadrado. Então, a área dos 2 círculos vai ser 2 que multiplica π, que multiplica 36, tá? Como a gente está trabalhando com valores aproximados, para não dar muito problema com o valor de π, a gente vem logo, ó, e aproxima o π para 3, tá? Já são valores aproximados mesmo, então não vai ter muito problema. Então, 2 vezes a área do círculo vai ser 2, que multiplica 3, que multiplica 36. Isso vai dar, ao todo, 216 centímetros quadrados, tá? Então, a área delimitada pelos círculos 1, círculo 2 e círculo 2 vale 216 centímetros ao quadrado, tá? E agora a gente vai tentar descobrir a parte do meio, o meiozinho para tirar uma vez. Porque se aparece uma sobreposta a outra, o meio está aparecendo 2 vezes. Então, só preciso que ele apareça uma vez, tá? Só que olha só, a gente já sabe por definição que numa circunferência, do ponto centro a qualquer ponto, né, que está formando essa circunferência, esse segmento de reta, essa distância, é chamada de raio e não muda, é constante para todos os pontos do contorno ali. Então, se daqui até aqui, ó, é raio, se eu pegar esse ponto aqui, daqui até aqui, ó, vai ser raio também, correto? Então, aqui também vale o quê? 6 centímetros.
A mesma coisa se eu fizer desse aqui, ó. Também vale o quê? 6 centímetros. Se nós fizermos para baixo, ó, aqui tem quanto? 6 centímetros. E aqui vai ter quanto também, ó? 6 centímetros. Então, se vocês perceberem ali, nós vamos ter dois triângulos equiláteros de lado quê? De lado 6, tá? E aí a gente vai precisar lembrar da fórmula da área de um triângulo equilátero. Qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero, Daiane? Vou anotar aqui em cima. Ó, triângulo, vou até colocar aqui, ó, equilátero. Para vocês lembrarem que só serve para o triângulo equilátero, tá? Então vai ser, ó, L ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4, tá? Então as fórmulas estão aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu tenho dois triângulos equiláteros. Então a gente vai achar a área dos dois e tirar da área total, que o que sobrar é a área limitada para essas figuras, tá? Então, a área do triângulo equilátero é a mesma coisa. Se eu tenho 2, vai ser 2 vezes a área do triângulo equilátero, tá? Então vai ser o quê? 2 que multiplica qual o lado do triângulo equilátero? Não é 6? Então, 6 ao quadrado, que multiplica raiz de 3 e divide por 4. Eu já vou simplificar aqui, ó, o 2 e o 4. Vai sobrar só o 2 aqui embaixo. Então, 2 vezes a área do triângulo equilátero vai ser igual a 36, que multiplica raiz de 3 e divide por 2. Ou ainda, já vou simplificar também, ó. 36 por 2, 18. 18. Vou pegar azul aqui porque tá falhando já, tá, gente? 18 raiz de 3. Mais uma vez, estamos trabalhando com aproximações, tá? Então, para não aparecer aqui muitas casas decimais, nós vamos aproximar a raiz de 3 para 1,7 também, sempre aproximando da forma mais fácil, tá? Então, a área do triângulo equilátero, dois triângulos, né, equilátero, vai ser 18, que multiplica 1,7. E aí, vocês vão achar aí na casa de vocês 30,6 centímetros ao quadrado, tá? Então, a área desse triângulo equilátero ali, os dois triângulos equiláteros, vale 30,6. Então, a área, né, do que a gente tem aqui da região limitada, a área limitada vai ser o quê? 216 centímetros ao quadrado menos 30,6 centímetros ao quadrado. Então, a área limitada vai ser igual a 185,4, tá? Isso aproximadamente ali das questões que aparecem pra gente, que mais se aproximam, se eu pensar 108, 162 e 216, estão muito longe do que apareceu aqui, tá? Então, o gabarito vai ser letra C, casa. Lembrando que numa prova de concurso a gente não pode usar calculadora, então a gente, quando aparece aqui, ó, um valor aproximado, a gente tem sempre que jogar a nosso favor, tá? Então, se ali o π, em dadas questões, a gente pode transformar e pode substituir por 3, aí eu também vou fazer, porque o valor que eu vou achar não é o valor real que apareceu aqui, visto que ele já deu pra gente aqui no enunciado que vai ser um valor o quê? Aproximado. Então, façam todas as aproximações possíveis, mas jogando a favor de vocês, tá? Usando o menor número possível de casas decimais, tá? E aí,
trabalhar dessa forma para ficar mais simples a questão. Então, tira um print da tela, tá? Vamos para a próxima questão. Tem como recarregar? Porque ela tá mais fácil de sair do quadro. Não sei as outras. Próxima questão. Uma questão aí, ó, de setor circular, tá? Isso aí, isso é uma parte, é uma pequena parte, um pedacinho ali da nossa pizza, né? Que eu falei pra vocês que o círculo é uma pizza completa. E aí, o setor circular vai ser a fatia da pizza. Uma chapa de aço, questão da UERJ 2014. Uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio Rzão, tá? E o perímetro 3R, ou seja, o que é o perímetro? Não é o contorno da figura como um todo? Então, se aqui vale Rzão, aqui vale Rzão e aqui vale Rzão, quando a gente somar, vale o quê? 3R, tá? Então, foi o que ele falou pra gente, ó, o perímetro vale 3R, conforme ilustra a imagem aqui. E outra coisa importante, gente, essa questão a gente não vai usar o ângulo, tá? Para achar a área do setor circular. Mas eu vou colocar aqui para vocês porque às vezes isso é dúvida pra gente dentro de uma questão aí que aparece com o setor circular, tá? O tamanho da área do setor circular depende exclusivamente do ângulo, tá? Então, quanto maior o ângulo, maior o setor circular. Quanto menor o ângulo, menor o setor circular. E se o ângulo for de 180 graus, nós estamos trabalhando com a metade do círculo. Se o ângulo for de 360 graus, nós estamos trabalhando com o quê? O círculo completo, tá? E aí também tem os quadrantes lá, 90, 180, 210, tá? Que vocês também podem trabalhar. Quando eu penso, quando nós temos aqui um ângulo de 90 graus, estou trabalhando com 1/4 do círculo completo. Se eu estou trabalhando com um ângulo de 270 graus, nós estamos trabalhando com 3/4 de um círculo completo, tá? Então, vocês podem tentar jogar esses pensamentos assim para facilitar na hora da resolução se aparecer uma questão de setor circular, tá? Mas se ainda assim vocês sentem dificuldade, tem uma coisa que todo mundo usa para a vida, que é chamado regra de 3. Então, a gente pode trabalhar uma regra de 3 aqui, tá? Da seguinte forma, tá? Isso aqui já é fora a parte da resolução da questão, é para a gente relembrar aqui fórmulas, tá? Então, olha só. Quando a gente trabalha com a área de um círculo completo, esse círculo completo ele tem o quê? 360 graus, perfeito. E qual a fórmula da área de um círculo completo? πr². Ótimo. Então, olha só. Vou só guardar isso aqui como informação de novo, pra gente saber o que a gente está fazendo, tá? Então, ó, o grau, eu não falei para vocês que o tamanho do grau afeta diretamente com a área do setor circular? Então, aqui o grau e a área, eles vão ser as nossas grandezas, tá? Então, quando nós temos 360 graus, a gente tem πr², que é o nosso círculo completo, perfeito? Então, aqui, ó, 360 graus, traz pra gente, ó, πr², tá? Θ graus, vai trazer o que pra gente? A área do setor. Então, θ graus, traz pra gente o que? A área. Eu vou colocar
SC de setor circular, tá? Então, a área do setor circular. E aí, se uma afeta diretamente na outra, é uma regra de 3 simples e direta, isso aí mesmo. Então, à medida que uma aumenta ou diminui, a outra aumenta ou diminui, beleza? Então, ó, multiplicamos cruzado, então vai ficar área do setor circular vezes 360 graus é igual a πr ao quadrado vezes θ. Então, ó, para deixar a área do setor circular aqui sozinho, o que eu tenho que fazer? A gente vai passar, o 360 graus para o outro lado. Se aquele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, vai como? Isso aí, dividindo. Tá? Então, vai ficar π, que multiplica r ao quadrado, que multiplica θ, todo mundo dividido pelo quê? Pelo 360 graus, tá? Então, a área do setor circular, para quem não lembrar de cabeça, a gente vai fazer uma regra de 3. Para quem lembrar de cabeça, vocês vão pegar a área do círculo, tá? Multiplicar pelo ângulo que aparece no setor circular e dividir por 360, tá? Então, lembra que eu falei que, por exemplo, se aparecesse no primeiro quadrante lá, 90 graus, o θ ali valendo 90 graus, aqui apareceria 90 e 360, tá? E aí, quando a gente simplificar isso, 90 por 360 dá 1/4. Então, é o mesmo que pegar a circunferência completa e dividir por quê? Pelo 4, tá? Então, aí a gente chega na área do setor circular se o ângulo fosse 90 graus. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a questão. Tira um print da tela. Então, ó, ele quer saber a área do setor circular, que o raio vale Rzão, tá? E o comprimento vale Rzão também. Então, ó, esse comprimento aqui, ó, eu não estou falando do perímetro do setor, eu estou falando do comprimento do arco do setor circular. Então, o arco é só essa parte aqui. Perímetro é quando você soma o arco com os raios, tá? Então, quando eu falo que o arco vale Rzão, é só de A a VB, tá? Então, vamos reler a questão para a gente lembrar. Uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio Rzão e perímetro 3 Rzão, conforme ilustra a imagem. A área do setor equivale a... Então, aqui, a área do setor circular, ele é proporcional ao quê? Ao ângulo, tá? Só que também vai ser proporcional ao raio, tá? O tamanho do setor circular, quando o raio é fixo, se eu fixar o raio, o que vai ser, o que vai determinar para a gente a área do setor circular? Exclusivamente o ângulo de abertura, tá? Então, se eu estou abrindo mais, eu tenho mais área, se eu estou abrindo menos, eu tenho menos área, tá? Só que aqui eu não tenho também R, então R não está fixado, pode ser um valor qualquer, e aí também depende desse valor, tá? Então, quando eu tenho um R que não está fixado, também vai depender dele o valor da área, para achar o valor da área do setor circular, tá? Então, aqui, para esse setor circular, a área e o raio, eles vão ser o quê? Proporcionais. Então, a área do setor circular é proporcional ao comprimento do arco também, que por sua vez é o comprimento do raio, tá? Então, olha aqui. Nós temos a área vale π r ao quadrado, correto? E o comprimento vai dar para quem? Para 2πr, tá? Só que o comprimento do nosso arco, ó, tá valendo quanto? Tá valendo R. Nosso comprimento de arco vale R. Então, o R vai estar para quem? 2πr. E aí, acabou. Regra de 3 básica. Então, multiplica, ó. 2πr vezes A igual a πr ao quadrado. Eu não vou trabalhar aqui com πr ao cubo para a gente fazer de forma rápida e poder cortar as coisas, tá? Então, eu estou multiplicando dos dois lados.
por π e por R. Então, eu posso passar diretamente o quê? Dividindo, que é a mesma coisa que simplificar. Então, sobra pra gente aqui 2 vezes A igual a R ao quadrado. Então, a área, em função do raio, vai ser o quê? R ao quadrado, 2 que está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, a área do setor circular equivale ao quê? A R ao quadrado dividido por 2, letra C de casa. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Tá? Ainda tem tempo? Eu já encerro. Tá. Então, a gente vai encerrar por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai vir com as outras questões e terminar de trabalhadas, né, aqui ainda hoje, tá beleza? Então, até daqui a pouco. Bom almoço aí pra vocês, ou boa janta pra quem estiver assistindo aí na hora da noite, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.